Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, um videozinho que eu gosto muito, um conteúdo que eu adoro. Conforme eu disse para vocês, a nossa aula de Renascimento, de Idade Moderna, nós dividiríamos as frentes. De um lado epistemologia, do outro política. Epistemologia a gente tratou nos últimos 3 vídeos, né? Porque o Kant entra nesse campo, tá? Agora, a partir de agora foi tudo bem, Deus abençoe, né? A partir desse momento eu começo com vocês tratando de política moderna. Tal como eu disse com vocês lá em epistemologia, enquanto esses fenômenos políticos estão aqui acontecendo, a ciência também está acontecendo em simultâneo, tudo bem? Vamos ver um pouquinho aqui? Olha só, né? Nesse nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento dos estados centralizados. Quando a gente fala sobre estados centralizados, a gente está falando sobretudo, pessoal, da concentração do poder nas mãos de um monarca. E a concentração do poder nas mãos de um monarca é fruto de um longo processo de desenvolvimento na Europa. Essa centralização, ela se constitui, só para a gente pensar, desde o finalzinho, ou esse interesse, desde o finalzinho da Alta Idade Média. Na verdade, desde o século IX, a gente tem interesses de nobres europeus ampliarem os seus feudos, serem reis sobre vastos territórios. Isso sempre teve na natureza do poder. Agora, por outro lado, isso era muito difícil, visto que a gente tinha muita insegurança, muitos conflitos, muitas guerras, muitas violências. A partir do século XII, a gente teve o surgimento da classe burguesa, conforme a gente já tratou. E a burguesia tinha um problema, muito sério. A burguesia saiu de um feudo e ia para o outro, por exemplo, e ao venderem os seus produtos, ou de uma região para outra, de uma região de comércio para outra, tinha problemas como cada lugar tinha uma moeda única, cada lugar tinha uma unidade de medida diferente. Então, nessa barganha, nessa compra e venda, a burguesia tinha algumas perdas financeiras por causa do câmbio de moedas e algumas perdas, por exemplo, na questão das unidades de peso, ou de libras, porque afinal a gente tinha algumas descompensações. Então, a burguesia também tinha interesses de, por exemplo, ter um território unificado. Então, de um lado, a nobreza sempre quis ter esse território unificado, uma nobreza forte, do outro lado, a burguesia passava a ter. Acontece que, a partir da Baixa Idade Média, o mundo fica mais comercial e menos agrário, lentamente, tá? Não vai achar que é da noite para o dia. Mas cada vez mais a burguesia e o mundo do comércio substituem em poder financeiro a nobreza e o mundo do campo. Então juntou a vontade da burguesia, mais a vontade da nobreza e casaram um pouquinho, casaram bem pouquinho, tá? A gente vai ter uma burguesia e a nobreza se fundindo por um interesse em comum. Qual é o interesse em comum? Unificar território. É assim que surgem os estados centralizados. Alguns termos que a gente também pode dar para isso são estados nacionais. Esses estados centralizados ou estados nacionais precisavam proteger os seus súditos. Então, em consequência disso, a gente teve o surgimento dos exércitos profissionais. E o que são os exércitos profissionais, amados? São indivíduos pagos pelo Estado para proteger um vasto território. Vamos lembrar uma coisa bem básica? Qual era a função do senhor feudal na Idade Média? Proteger os seus servos. Agora, finalzinho da Idade Média, inclusive, esse senhor feudal, ele não está tão poderoso economicamente e, agora é um vasto território. Então, vamos contratar pessoas para fazer isso. Então, preste bem atenção, uma das consequências da centralização do poder político na Europa entre a Idade Média e a Idade Moderna foi o surgimento dos exércitos profissionais. Como que a gente paga esse exército profissional? Com imposto. Quem é que paga imposto? A burguesia. Essa era a parte do acordo. Então, a parte do acordo é o seguinte, a burguesia tem grana? A burguesia paga imposto. A nobreza tem prestígio? Tem prestígio. Então, a nobreza governa. Percebeu a ideia? A burguesia não participa do poder, mas ela está em conformidade com esse poder, porque a burguesia está ganhando com isso. É uma primeira conquista da burguesia, Vai chegar uma hora que a burguesia vai ficar pistola, e fazer, só eu pago imposto? Não posso participar da política. Mas esse é um processo que vai acontecendo ao longo dos séculos, que a gente já vai tratar. Tudo bem? Bom, primeiro estado centralizado da Europa, Portugal. Portugal, entre 1383 e 1385, a gente vai ter um episódio chamado Revolução de Avis.
A Revolução de Avis marca o início da dinastia de Avis, João de Avis, o João que é vinculado, João parece o João Brother, tá ligado? O João que é vinculado à burguesia portuguesa e à média e baixa nobreza portuguesa, né? A gente vai ter o fim de uma dinastia em 1383, e aí tem uma disputa, né? E aí, vamos ficar com a Espanha ou vamos ter um novo rei? Vamos ter um novo rei. E assim surge o primeiro Estado centralizado da Europa. Inclusive, queridos, para você que está notando, é essa condição que colabora para o pioneirismo português. Porque, ó, se em 1385 a gente vai ter a Revolução de Avis, 30 anos depois, em 1415, Portugal conquista Ceuta no Marrocos. Caramba, a conquista de Ceuta no Marrocos representa, dentre outras coisas, o início das grandes navegações. Percebeu? E ó, lembrem sempre, né? Para que eu conquiste o novo mundo, para que eu conquiste o oceano, eu preciso dominar a ciência, a epistemologia, igual a gente tem tratado nos vídeos passados. Ok? Tranquilo? Olha só uma coisa bem curiosa que eu começo com vocês e a gente continua nos próximos vídeos. O Estado centralizado europeu, ele se divide em duas possibilidades. Ou ele pode ser chamado de Estado moderno, ou ele pode ser chamado de Estado absolutista. O Estado moderno a gente utiliza para tratar de quem? Nicolau Maquiavel. Tá? Então cuidado, Maquiavel não é um pensador absolutista. Os absolutistas vão lê-lo, vão gostar dele, vão ter influência dele, mas ele não é absolutista, ele é moderno. Tá bem? Nicolau Maquiavel, uma figura, um florentino, Península Itálica, nasce no século XV e morre no século XVI. Ele defende uma forma de Estado focado, né, no racionalismo e na laicidade. Tá? O que acaba sendo uma coisa assim, bastante revolucionária, porque ele acaba sendo o pai da política moderna. Olha os pais que a gente vai ter aqui. O Galileu, pai da ciência moderna. O Descartes, pai da filosofia moderna. O Maquiavel, pai da política moderna. Olha os principais nomes aqui dos nossos vídeos, tudo bem? Sobre Maquiavel, vamos começar ele no próximo vídeo. Aqui no Estado absolutista, que foi o mais hegemônico, né, porque alcança mais países, o Estado moderno de Maquiavel foi pensado para a Itália. O Estado absolutista, ele vai do século XIV até o século XVIII. Século XVIII, Revolução Francesa. O Estado absolutista tem em Thomas Hobbes o seu principal nome. Tá? Thomas Hobbes escreve a famosa obra Leviatã, e ao escrever sobre Leviatã, ele dá a fundamentação teórica de um Estado absoluto, né, onde o rei governa de uma forma absoluta. Trataremos a respeito disso também nos próximos vídeos. Isso influencia quase toda a política europeia. Tá? No absolutismo tem muito aquela concepção herdada de outros pensadores como Jean Bodin e Jacques Bossuet, que dizia que o rei é rei pela vontade divina, né? O direito divino dos reis. Não é o Hobbes que diz isso, mas a fala dele vai em acompanhamento com essa ideia. O pensamento absolutista, no século XVII, teve a oposição à crítica do liberalismo. O liberalismo dizia que, na verdade, os indivíduos eram livres pelo nascimento e que os indivíduos, dentre outras coisas, deveriam compor o Estado. E o Estado deveria estar a cargo dos indivíduos. Principais nomes do liberalismo: John Locke e Adam Smith. Adam Smith focado um pouco mais na economia. Então, amados, olha só, o liberalismo critica o absolutismo. Oposição. E o liberalismo influencia o iluminismo. E aí, uma coisa básica. Se o liberalismo critica um e influencia o outro, então eu posso afirmar que o iluminismo combate o absolutismo. De novo, se o liberalismo critica o absolutismo e ele influencia o iluminismo, eu posso dizer que o iluminismo combate o absolutismo. E é graças ao pensamento iluminista que a gente vai ter, amados, o fim do antigo regime, ou melhor, o fim do absolutismo. Eu coloquei Voltaire e Montesquieu, mas deixa eu só acrescentar um autor para vocês aqui, né, para ficar mais completo, para você falar assim, meu Deus, o Biro não falou dele. E o Rousseau, tá bem? Bom, o iluminismo, trazer as luzes, vai combater a ideia de que o poder do rei é absoluto, tal como pensavam os absolutistas, ok? Do iluminismo, que combate o absolutismo, mais uma vez,
a gente vai ter o surgimento de algumas revoluções ou episódios que vão marcar não apenas o fim do absolutismo, mas o fim da Idade Moderna. E lembrem sempre, enquanto tudo isso está acontecendo, a epistemologia está acontecendo também. Exemplo, o Kant está dentro do iluminismo. Exemplo, o Locke no liberalismo é o Locke do empirismo que a gente tratou. O Spinoza está aqui no século XVII, o David Hume está aqui no século XVIII. O Descartes está aqui no século XVI e no século XVII. Sacaram? O Michel de Montaigne está aqui no século XVI. Olha as coisas se concatenando, as coisas se casando, tá? E aí, para terminar o nosso videozinho, né, essas evoluções iluministas dão aquilo que a gente vai chamar também de revoluções burguesas, que é, no caso, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Uma coisa fundamental é que a primeira revolução iluminista política do século XVIII não se deu na Europa. Embora o iluminismo nasça na Europa, sobretudo em Inglaterra e depois em França, a primeira revolução iluminista se dá na América. E isso acaba interferindo e influenciando consideravelmente para que as ideias revolucionárias ganhem outras partes, como por exemplo foi assim na França. Foi só um vídeo de travessia, a gente continua tratando isso na nossa próxima aula. Um beijo grande, tchau, tchau.